nós temos uma dívida histórica de mais de 30 anos aqui da necessidade de uma estatuinte. Porque nós precisamos aprofundar um debate muito forte sobre a questão de democracia e autonomia da universidade. Não é possível, né, que nós tenhamos esse conteúdo histórico que nós temos e ainda ter uma dívida histórica desse tamanho, de não ter aprofundado a democracia. Tornar a universidade refém de prestação de serviço. Tornaram, inclusive, os próprios processos de graduação reféns das pesquisas feitas no mestrado e doutorado encomendados por empresas. Nós temos que olhar para isso, nós temos que enfrentar essa situação. Uma reforma estatutária, uma reforma consequente regimental da universidade, ela tem que resguardar esses elementos de democracia. Porque sem eles nós não vamos garantir as funções públicas da universidade. Nós precisamos ter um processo estatuinte democrático, onde as definições iniciais sejam feitas pelo conjunto da comunidade. Os princípios, quais vão ser os projetos referenciais, quais vão ser os temas, que o método seja claramente um método de integração, né, com seus pressupostos, a paridade entre as categorias, a discussão democrática direta, garantindo a plena participação e participação direta da comunidade. Né? Nós precisamos ter um processo como que uma comissão estatuinte exista também, mas que ela também seja paritária, né? Com representação, inclusive, paritária do Conselho Universitário. Porque o Conselho Universitário também vai ser importante nesse processo. Né? E com a necessidade, nós temos coordenação, né? Ter essa conformidade que nós precisamos ter, do ponto de vista de forma e jurídica, né? Que nós tenhamos a capacidade de garantir que essa democracia se reflita no conteúdo que for desenvolvido. E nas suas diferentes instâncias, né? Assembleias da comunidade com seu limite, congressos da comunidade com seu limite, nós precisamos isso. E particularmente, o movimento organizado, porque essa é uma participação democrática, todas as contribuições virão. E tem que ser assim. Nós não temos medo da democracia. É isso que eu digo sempre, nós não temos que ter medo da democracia. Ao contrário, nós temos que usar a democracia como estratégia. Então, na concepção, nós vamos ter que, sim, defender uma universidade que seja integradora, que seja humana, que seja desenvolvedora de pesquisa básica e aplicada, que faça a relação de extensão com a sociedade, né, que contribua para romper com as desigualdades, né, que contribua para elevar as condições da nossa sociedade, capaz de fazer com que haja uma autodeterminação desse povo e uma emancipação a partir da autonomia, né, e da efetividade da função social da universidade. Por que não houve mudanças, grandes mudanças estatutárias, convocando a comunidade para discutir as mudanças que estavam acontecendo? Né? A justificativa é, não, nesse momento nós temos que administrar os recursos. Essa é a justificativa. Então, haviam recursos. Era uma época das vacas gordas. E nós, na URGS, não vimos muitas. Né? Nós não vimos, acompanhamos isso. Eu vejo o aumento, a recuperação do quadro docente, a triplicação da sobrecarga de trabalho. Eu vejo muitas coisas disso. Mas eu não vi as vacas gordas. A partir de 2014, a gente fala oficialmente que as vacas são magras. Ninguém fala das vacas gordas. O curioso é que, em 2008, na eleição, né, da universidade, a chapa que era a professora Cici, que está aqui na mesa, mais o professor Chintão, já levantaram a bandeira da estatuinte. Precisamos uma estatuinte. Tá, em 2008 isso. Já a professora Vrana, que também era candidata, que aliás ganhou, se o pleito fosse paritário, né, porque isso, aquela coisa dos 50, 25, acabou. Até em 2008 se chegou a um acordo por trás, né, nos bastidores de 40, 30, 30, na antiga sede da DURGS, né, que fez isso aí, mas que depois o Conselho Universitário não levou a sério. Ignorou solenemente. Pois bem, já se falava em estatuinte em 2008. Então, a professora Vrana falava a chapa da professora Cici abertamente, porque era do movimento, o movimento trazia o movimento dos docentes, os docentes se identificavam, a base se identificava, não era, né, as direções.
Depois, em 2012, também a chapa com o professor Jairton e a professora Cid traz de novo a questão da estatuto, da necessidade de discutir a participação, o envolvimento, as mudanças na universidade. Tudo é época de vaca gorda, não se discute isso, né? Bom, 2016, eu fui candidato pelo movimento, junto com a professora Laura Verrastro. Ganhamos também dentro da paridade, mas não é o momento, isso não é discussão, isso não se discute, isso aí é relativo, a paridade não entra, a gente continua fazendo. Chega em 2000, e ninguém falava estatuinte. 2020, vejam só, as 3 chapas falam de estatuinte. Agora é o momento. Por que agora é o momento? Por que não era antes? Porque agora havia concretamente uma derrota desse processo, e agora as vacas gordas tinham acabado e a gente tinha que pensar e a gente tem que ver e reformular. Não, essa estatuinte já havia uma necessidade há muito mais tempo. A primeira coisa que eu quero dizer, a condicionante para isso, para funcionar, é esse... eu vou aumentar aqui para mim, que nem eu estou vendo. Os condicionantes. O primeiro é ela ser democrática. O que eu estou falando de ser democrática? Ela tem que retomar a participação das pessoas. Ela não pode ser dentro e se limitar ao conselho universitário. Não pode ser aquilo uma arena de disputa dentro do conselho universitário, tá? Ou seja, num local. É preciso recuperar o fôlego que a gente tinha na década de 90. Eu não sei como é que a gente vai fazer isso, mas a gente tem que levar para as unidades essa discussão. Isso tem que ter fóruns, não só dentro das unidades formais, mas fóruns dentro das unidades informais, tá? Então, isso é fundamental. A segunda coisa, ele tem que ser, esse processo, ele tem que ser inclusivo. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. O que significa inclusivo? Inclusivo é o seguinte, é para romper esse paradoxo que a gente teve. A universidade se tornou inclusiva, para captar recursos federais, ela teve isso, então hoje a gente tem, a universidade está colorida, tem uma inclusão, tem uma entrada, não se preocupa ainda com a questão da manutenção, né, dessas pessoas dentro da universidade, mas ao mesmo tempo ela é completamente exclusiva, né? Então ela tem que romper esse paradoxo de botar a gente para dentro, não deixar que eles participem aqui dentro, né? Esse paradoxo tem que ser rompido, então a universidade tem que ser inclusiva. Dentro da questão democrática, essa universidade ela tem que ser paritária. Eu não sei se as pessoas às vezes têm medo da palavra paritária, porque elas dizem assim, mas eu vou ter o mesmo peso de um estudante. O que eu vejo alguns professores mais conservadores dizer assim, mas como é que o meu voto vai valer o mesmo? Vejam só, a universidade ela mudou barbaramente. Se a gente pensar que a universidade partiu de uma relação de um professor para 7 estudantes, ela está hoje um professor para cada 18. Quase triplicou essa relação. E assim mesmo a gente quer manter as rédeas. Vejam, os professores hoje representam menos de 5% da universidade. Com o voto paritário, eles vão de 5% para 33%. Isso é um ganho. Se vocês defenderem uma coisa acima de 33%, ou defenderem como 70% que atualmente, isso é as raias do absurdo, não tem lógica nenhuma, né? Não vou convencer com esses professores, com os professores que a gente tem, que a gente precisa do voto universal. Mas vamos pensar na paridade, para pensar nos corpos, pelo menos os corpos de maneira paritária. Isso é uma aproximação e é um pacto em que todos estejamos nesse processo, né? Tem que garantir isso, tem que ser transparente. Outro aspecto que é fundamental é a independência. Esse processo tem que ser independente. O que significa independente? Eu não posso pensar que ele vai ser conduzido, gerido, gestado, controlado pelos gestores, porque senão ela vai perder a autonomia. Tá certo? Então, como é que se faz isso? Bom, eu não sei, mas uma das coisas, isso aqui eu estou falando da minha cabeça, eu não consigo imaginar este consumo fazendo o processo. Tem que ser um congresso estatuinte separado, e a gente pode imaginar um sistema bicameral, entende? Em que esse aqui tem autonomia e o poder de conclusão, e esse aqui poderia ter um
poder de veto só na possibilidade de 2/3 para impedir que as coisas andem, mas ele tem que ser independente. A gente tem visto isso no Conselho Universitário, quase uma esquizofrenia dos professores lá dentro. Porque vocês vão ter diretores que dizem claramente assim, eu acho que esse processo eu voto contra. Tá? Confesso, eu estou falando como se fosse esse professor, tá? Esse professor vai dizer assim, eu como professor, eu apoiaria, mas eu como diretor não posso apoiar. Isso existe uma esquizofrenia, porque as pessoas têm uma aura, hoje, quem está na administração, da chamada eu tenho responsabilidade administrativa. Como se todos nós não fôssemos funcionários e não tivéssemos responsabilidade. Então é preciso que esse Congresso Estatuinte seja independente. Não pode ser o mesmo. Não pode ser o mesmo. Ele tem que ter independência, ele tem que pensar, a gente pode imaginar como, mas não pode ser esse Conselho Universitário. Não pode ser. Não pode ser com esse vício, não pode trazer isso aí. Nós vamos fazer um arremedo, não vamos conseguir fazer. Não nesse formato, né? Não com essa secretaria. E o fundamental, por fim, o que é a condicionante? Presencial. E aí eu retomo as palavras que o Rico falou. Né? É fundamental que a universidade hoje jamais pense em começar nenhum processo estatuinte se ele não for presencial. Nenhuma possibilidade. Tá? É fundamental. E nisso, nós, enquanto universidade, nós temos que estar nesse momento, qual é a palavra de ordem da universidade? Retorno somente com vacina de toda a população. A universidade tem que estar junto. Essa é a luta da universidade do momento. Nós temos que estar na luta para garantir vacina para todo mundo. Esse discurso tem que contaminar e justificar até para o pessoal que diz, mas o importante é salvar a economia. Só vamos salvar a economia se todo mundo estiver na rua. Podemos usar a linguagem que eles estão dizendo, as pessoas só vão consumir se estiverem na rua, e só vão estar na rua vivas, para poder pagar a conta, se estiverem vacinadas. Então, a gente tem que ter uma campanha fundamental para fazer o isolamento social, o distanciamento e vacina para todos. Essa é a tarefa da universidade. Só vamos fazer isso porque depois vai nos permitir fazer uma estatuinte presencial. Então, eu coloco essa como as condicionantes para a gente começar uma discussão. Né? Ela tem que ser democrática, ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser paritária, ela tem que ser independente e tem que ser presencial. Salvo o contrário, a gente vai ter uma estatuinte feita à distância, sem uma discussão adequada, talvez até com votos por procuração, que alguns professores dessa universidade são capazes de sair defendendo voto por procuração para fazer um estatuinte. Isso, jamais. Precisamos da presencialidade, precisamos que a universidade assuma o seu papel social em defesa sanitária da população e vacina para todos.